Candidato, candidata, saudações. Estamos de volta na nossa quarta aula do curso preparatório em legislação voltado para os concursos na área de educação. Iniciamos hoje a disciplina de LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, especificamente em seu artigo 1º. Nas aulas anteriores, tivemos a oportunidade de estudar a educação especificamente voltada para a Constituição Federal. Isso é, fizemos uma análise dos artigos 205 a 214 da Constituição Federal. Nesse bloco, estaremos estudando os artigos iniciais da Lei 9394/96, a Lei de Diretrizes e Bases, também carinhosamente chamada de Lei Darcy Ribeiro. Também estaremos estudando a Lei 11.114, de 2005. Também faremos uma análise da emenda à Constituição e das leis que irão dispor sobre a criação do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Iniciando o nosso curso, no artigo 1º, você, candidato, terá a oportunidade de recapitular alguns dos tópicos discutidos na Constituição Federal em matéria educacional. Para você, estaremos revisando. Para você que está pegando o curso hoje, como a primeira aula direto na LDB, nosso trabalho começa agora. Então, acompanha comigo no seu monitor, ou você que tem a apostila, a leitura do artigo 1º. Artigo 1º da LDB. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Pois bem, temos aí uma ratificação do que diz o artigo 205 da Constituição Federal, estudado na nossa primeira aula. Isto é, a educação é um processo. Como já descrevemos em aula anterior, a educação é um processo e um processo meio que visa alcançar 3 finalidades. Finalidades que veremos já já no artigo 2º da LDB. A educação, como processo, é um processo que se desenvolve em determinados ambientes, especificamente no ambiente familiar. Sem dúvida, Jean Piaget, célebre autor na área pedagógica, vai falar sobre o período sensório-motor, lembra? 0 a 2 anos, onde o desenvolvimento cognitivo da criança ocorre principalmente dentro do seio da família. A instituição familiar é a principal responsável pelo processo educacional. Mas a educação como processo não ocorre somente dentro da família, ocorre também dentro de instituições de ensino e pesquisa. A educação como processo também ocorre no ambiente familiar e no ambiente de trabalho. Então temos ambiente familiar, ambiente de trabalho, instituições de ensino e pesquisa, na própria instituição escolar. Então, onde quer que nós estejamos, em grupo, em manifestações de natureza cultural, artística, o processo educacional estará se desenvolvendo. Apesar de extremamente simples e fácil, e no primeiro momento o candidato, de repente, imaginar que o artigo 1º jamais cairia em prova, se você, candidato, fizer uma pesquisa, vai observar que o artigo 1º é muito mais frequente em prova do que você imagina. Sendo que é uma questão que, quando você acerta, não pode comemorar. O motivo é simples. Quase todos os candidatos a um concurso público cuja LDB esteja no conteúdo programático não erram o artigo 1º. Isto é, saber onde o processo educacional se desenvolve é uma questão clichê em matéria de concurso público. Já o parágrafo 1º do artigo 1º da LDB pode gerar um erro que a maioria dos candidatos não enxerga em prova. Então acompanha comigo o parágrafo 1º do artigo 1º da LDB, no seu monitor. Parágrafo 1º,
Esta lei, no caso a própria LDB, disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente. Sublinha a palavra predominantemente. Marca com seu marcador de texto. Predominantemente por meio de ensino em instituições próprias. O que a LDB quer dizer com esse predominantemente? Ela quer dizer que o processo educacional em matéria institucional, isso é, o processo educacional regulado por esta lei, não ocorrerá exclusivamente na instituição de ensino escola, não exclusivamente. A LDB regulamenta a educação como processo institucional, mas ele não ocorre só na escola. Lembra-se? Nós temos a figura da educação à distância. A educação à distância faz com que parte do ensino fundamental e do médio, em situações especiais que veremos já já dentro da LDB, possam ocorrer em seu domicílio. É o processo educacional institucional ocorrendo fora da instituição escola. Nós temos a educação que é prestada a comunidades indígenas, o processo educacional a nível de ensino fundamental e ensino médio, ministrado em comunidades indígenas, onde não há necessariamente a instituição física escola, mas há o processo se desenvolvendo na instituição, em alguma oca, em alguma construção indígena. Então, na prova, o que o seu elaborador pode fazer de perigoso relativo ao parágrafo 1º do artigo 1º da LDB, simplesmente substituir a palavra predominantemente por exclusivamente. A leitura da maioria dos candidatos, a interpretação, a análise da maioria dos candidatos, ao ver a troca do predominantemente por exclusivamente, não vão nem se dar conta. O processo educacional não se desenvolve exclusivamente em instituições de ensino. Não. Isso impediria a educação à distância, isso impediria a educação em uma comunidade indígena, salvo se lá houvesse necessariamente uma instituição escola. Não. Não é exclusivamente dentro das instituições de ensino. É predominantemente. Isso é, o processo educacional institucional pode também ocorrer fora da figura da instituição escola. Tranquilos? Podemos dar sequência indo para o parágrafo 2º. Faça uma análise do parágrafo 2º comigo. Atenção. Parágrafo 2º do artigo 1º. A educação escolar deverá, sublinha a palavra deverá, marca a palavra deverá, vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Pois bem, candidato, no primeiro momento, também um artigo e um parágrafo inocentes. Não, aqui não há como o elaborador de uma banca introduzir um erro que possa me pegar. Mas há a palavra deverá em um concurso público que envolva qualquer legislação, qualquer lei, qualquer norma jurídica. Em um concurso que tenha direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito penal, lei de diretrizes e bases da educação. A palavra deverá é extremamente perigosa. A palavra deverá imputa a você uma obrigatoriedade. Não é a você facultado fazer ou não fazer, você deve. Não há discricionariedade no ato. Na prova, ele pode substituir a obrigatoriedade por uma faculdade. Pode, muito bem, o elaborador da sua banca colocar uma sentença, uma tautologia que afirme que a educação poderá vincular-se à prática social e ao mundo do trabalho. E isso seria um erro. Estaremos transformando uma obrigatoriedade, deverá vincular-se ao mundo do trabalho, para poderá vincular-se ao mundo do trabalho. Isso resulta em quê? Se o legislador, se o administrador público em si quiser desvincular o processo educacional à prática do trabalho, ele poderia fazê-lo sem nenhuma preocupação, com respaldo inclusive na lei, e jamais isso pode ser cogitado. O processo educacional deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, e não
pode vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Cuidado com isso. Isso é um erro clichê. Substituição de obrigatoriedades por faculdades e vice-versa. O seu elaborador de prova faz isso. Onde você encontrar na sua lei de diretrizes e bases a palavra deverá, candidato, candidata, marque. Onde você encontrar a palavra poderá, marque. Porque o seu elaborador pode muito bem transformar as obrigatoriedades em faculdades e vice-versa. E isso implica em um erro crasso para a sua prova. Dando sequência à análise da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, podemos partir para o artigo 2º da LDB. Então acompanha comigo. Artigo 2º, a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e ideais de solidariedade humana. Temos aí um resquício da Revolução Francesa. Tem por motivo, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Esse tópico, já discutido quando fizemos a análise do artigo 205 da Constituição Federal, merece a devida recapitulação. A educação, mais uma vez lembrando, um processo meio, que visa alcançar 3 finalidades, que agora sim, no artigo 2º, são apresentadas. O pleno desenvolvimento do educando. Olha que coisa curiosa. Marca a palavra educando. Por que, Hammurabi? Porque a Constituição não usa esse termo. A Constituição fala pleno desenvolvimento da pessoa. O discurso legal, ele tende a ser um pouco mais aprimorado, detalhado, do que o próprio discurso constitucional. Visa a educação o pleno desenvolvimento do educando. Sua primeira finalidade. Seu preparo para o exercício da cidadania. Sua segunda finalidade. E a sua qualificação para o mundo do trabalho. Sua terceira finalidade. A educação, relembrando o início do artigo 2º, dever da família e do Estado. Hammurabi, a educação é dever da família? Sim, necessariamente. Olha lá, educação, dever da família e do Estado. Se você, candidato, fizer uma análise da educação infantil, vai poder observar, ao analisar a educação infantil, que a atividade do docente, em breve discutiremos a educação infantil, é complementar a atividade da família. Isto é, volta para a geometria. Lembra quando você estudou ângulos? Você tem aqui a figura de um ângulo reto. Análise geométrica, você tem a figura de um ângulo reto. Digamos que eu trace uma reta, aqui, e diga que esse ângulo tem 60 graus. Óbvio, o que me resta é um ângulo de 30 graus. Ângulo reto, ângulo de 90 graus. Segundo uma análise da educação infantil, que veremos mais adiante, a atividade do docente, a atividade do Estado em matéria educacional é complementar a da família. Então, observe que este tópico, esse ponto aqui, seria a área de atuação da família. 60 graus em 90. E a do Estado? Aqui, 30 graus. É aqui que o professor se encontra. Em matéria educacional, institucional, imputada por lei. A atividade do docente em matéria educacional é complementar a da família. Assim diz a própria lei. Sendo assim, professor, por isso, nunca jamais você será tio ou tia. Nada de tio, nada de tia. Porque no momento que você assume o papel de tio ou de tia, o que acontece é simplesmente catastrófico. Porque se você é tio do seu aluno, se você é tia do seu aluno, você passa a ser o quê? Óbvio, membro da família. E se você é membro da família, acumula a sua responsabilidade institucional
com a responsabilidade da família. Passa a ser responsável por todo o processo educacional. E nem a Constituição, nem a LDB imputa responsabilidade integral do processo educacional ao docente. Não. A primeira e a primordial responsabilidade, conforme determinação da Constituição, conforme apresentada no artigo 2º da LDB, conforme veremos lá no artigo 29 da LDB, que vai falar da educação infantil, a primeira responsabilidade no processo educacional é da família. A nossa responsabilidade como docentes é complementar, assim vai dizer a LDB, a da família. Isso é, complementa a ação da família. Por isso não sou eu, tio, não são vocês, tios e tias, porque senão seremos da família e responsáveis integrais pelo processo. A educação, dever da família e do Estado, sendo que a obrigatoriedade do Estado esse, República Federativa do Brasil, veja, Estado com E maiúsculo e no singular, estamos falando da nação, estamos falando da pessoa jurídica de direito público, estamos falando dessa pessoa que tem dentro dela outras 4 pessoas distintas, a União, que você chama de governo federal, os Estados-membros, os 26 Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Estamos falando em responsabilidades de pessoas jurídicas. Então, a educação como processo de responsabilidade da família e das pessoas jurídicas de direito público sempre terá como propósito o pleno desenvolvimento do educando, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o mundo do trabalho. Inspirada em ideais de solidariedade humana, temos aí a presença do iluminismo dentro da nossa lei de diretrizes e bases. Temos aí a figura da Revolução Francesa, até hoje influenciando o nosso ordenamento jurídico. Paremos agora para fazer uma análise do que é, ou melhor, do que vem a ser, o pleno desenvolvimento do educando. Só relembrando, o que é estar plenamente desenvolvido? Trabalhamos isso na análise do artigo 205 da Constituição, na primeira aula do nosso curso. Estar plenamente desenvolvido como educando é, segundo uma análise comparativa legal, o fundamento você encontra nessa aula, ter necessariamente curso superior. Ao fazer uma análise das finalidades da educação básica, o candidato, a candidata, vão descobrir que a finalidade da educação básica é desenvolver o educando. Apenas desenvolver o educando, diz lá. Mas a finalidade da educação é desenvolver o educando plenamente. Sendo assim, se a finalidade da educação é desenvolver o educando plenamente e a finalidade da educação básica é desenvolver o educando, terminou o ensino médio, está desenvolvido. Para considerar-se que está desenvolvido plenamente, torna-se necessário que tenha terminado um curso de educação, cuidado, educação superior. Não vai falar ensino superior, não. Pelo amor de Deus, cuidado, não faça isso. Além do pleno desenvolvimento do educando, a finalidade, preparo para o exercício da cidadania. Cidadania, cidadão. Você não pode entender a palavra cidadão de forma leviana ou leiga. Você não pode entender somente limitado ao que o vernáculo nos diz. Cidadão, juridicamente falando, tem um sentido estrito sensu e um sentido lato sensu. Estrito sensu falando, cidadão é todo aquele que tem um CPF, cadastro de pessoa física. Se não tem CPF, não é cidadão. Necessariamente, alistamento eleitoral. Se não tem alistamento eleitoral, não é cidadão. E o terceiro e último elemento, a imputabilidade. Isso é, deve necessariamente ser responsável civil e penalmente por seus atos. Essa é uma análise estrito sensu, e para considerar que um indivíduo seja um cidadão, estrito sensu falando,
ele não precisa ter sido submetido a um processo educacional elaborado. Veja, em momento algum, para que ele seja considerado um cidadão, estrito senso falando, eu precisei falar aqui que ele tinha que ser alfabetizado. Não. Um analfabeto é considerado cidadão, estrito senso falando. Eu falei CPF, cadastro de pessoa física, alistamento eleitoral e imputabilidade. Isso é, responde penal e civilmente por seus atos. Não falei que era preciso ser alfabetizado. Essa é uma análise estrito sensu. Mas em uma análise lato sensu falando, para ser cidadão é preciso muito mais do que ter meramente alistamento eleitoral, título de eleitor ou ser imputável. Segundo uma análise do artigo 33, guarde a nota, artigo 33, que veremos mais adiante. Para ser cidadão, é necessário adotar, é necessário estudar, é necessária a matrícula no ensino religioso. O ensino religioso, cuja prestação é obrigatória pelo poder público nas instituições de ensino fundamental, mas a matrícula do aluno, do educando, esta é facultativa. Fazer o ensino religioso é indispensável. Diz lá o artigo 33 que o ensino religioso é necessário para a formação básica do cidadão. Se você opta pela faculdade de não assistir às aulas de ensino religioso, você simplesmente faz com que esteja faltando um elemento basilar, básico, da sua formação básica, da sua formação essencial como cidadão. Pode optar? Pode, mas vai sair perdendo. Também diz a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação que a educação física é importante, é imprescindível para o exercício da cidadania. Já dizia Henri Vallon, a questão do espaço, a questão do físico, a questão do movimento é importante para o desenvolvimento cognitivo. A educação física, que é disciplina obrigatória no currículo da educação básica, é indispensável para o exercício da cidadania. Você tem nela envolvido o conceito de motricidade e psicomotricidade, desenvolvimento da motricidade e da psicomotricidade. Se a educação física não fosse importante para o exercício da cidadania, ela não seria conteúdo curricular obrigatório da educação básica, assim como o ensino de artes. Artes? Você de repente deve pensar, qual a importância de arte dentro do processo educacional? Arte não vai me levar a nada. Talvez você pense assim. A arte, ela é indispensável. Ela liga você a inúmeros aspectos culturais. Ela permite que você desenvolva a sua sensibilidade. É a arte indispensável. É o conhecimento da arte indispensável para o exercício da sua cidadania. Se não fosse, a arte não constituiria disciplina obrigatória do ensino fundamental, médio e até mesmo da educação infantil, porque a arte é disciplina obrigatória de toda a educação básica. Se é disciplina obrigatória, ela é indispensável para o exercício da cidadania, não tenha dúvida. Hammurabi, talvez você se pergunte, o domínio da língua portuguesa é importante para o exercício da cidadania? Sem dúvida. Ao analisar as finalidades do ensino médio, veremos isso lá na frente, você vai ver que o domínio da língua portuguesa é indispensável para o exercício da cidadania. Não basta falar português, é necessário dominar o idioma. Eu falo português, posso exercer plenamente minha cidadania? Vai exercer bem, mas talvez não exerça plenamente. Por quê? Porque é necessário domínio da língua. Sociologia, filosofia, são importantes para o exercício da cidadania? Sem dúvida. Lá, no estudo do ensino médio, veremos que existem conceitos de filosofia e de sociologia que são considerados indispensáveis para o exercício da cidadania. Lá no ensino médio nós iremos estudar isso. Então, sem sociologia, sem filosofia, sem educação física,
sem artes, sem o ensino religioso, sem o domínio da língua portuguesa, você não conseguirá ser um cidadão pleno. Vai faltar algo. Todos esses elementos, em um sentido lato sensu, são indispensáveis para o exercício da cidadania. Tranquilos? Vamos agora para a última das finalidades da educação, que é ligada à educação profissional, à qualificação para o mundo do trabalho. Em momento algum, o processo educacional pode divorciar. Em momento algum, o processo educacional pode separar do intuito de preparar o educando para o mundo do trabalho. Eles são indissociáveis, eles são inseparáveis. O processo educacional deve ser pensado, ele deve ser voltado totalmente para uma preparação para o mundo do trabalho. Veja que em momento algum a LDB diz que você deve preparar-se para mudar a dinâmica de trabalho ou o mundo de trabalho. Não. Você deve estar preparado para o mundo do trabalho. Ou para transformá-lo, ou para reproduzi-lo. Isso não interessa. A LDB não vai falar. Mas que você deve estar preparado para o mundo do trabalho. Esta é uma das finalidades básicas da educação em relação ao educando, vistas no artigo 2º da LDB. Agora vamos para a análise do artigo 3º. Acompanha comigo a leitura do artigo 3º da LDB. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1º, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Pois bem, candidato, esse inciso não é nenhum estranho para o nosso estudo. Nós já pudemos fazer a análise detalhada desse inciso dentro do artigo 206 da Constituição Federal, quando tivemos a oportunidade de falarmos do princípio da isonomia ou igualdade. Fizemos uma viagem até o artigo 5º da Constituição Federal, por assim dizer. Isso é, o princípio da isonomia e da igualdade, que diz que todos devem ter os mesmos direitos? Certamente que não. O princípio da isonomia e da igualdade fala justamente que devemos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Devemos dar mais direitos, certamente, a quem tem menos. Devemos dar menos direitos àqueles que têm mais, para que todos tenham exatamente as mesmas oportunidades. Essa foi a análise feita no artigo 206, inciso 1º da Constituição. Então, estamos só fazendo uma breve recapitulação. Quando falamos em igualdade de condições para acesso e permanência da escola, em hipótese alguma estamos falando que vamos dar a todos os educandos os mesmos insumos em matéria educacional e que vamos gastar com todos que estão em uma determinada série ou módulo de ensino a mesma quantidade em numerários, em dinheiro. Não, eu posso muito bem gastar mais com um que está na primeira série do que gastar mais com outro. Esse um que está na primeira série precisa de uma assistência em matéria de transporte porque mora longe da escola, enquanto o outro mora do lado da escola, não precisa de assistência em matéria de transporte. Eu posso muito bem gastar muito, sensivelmente muito mais com um aluno com necessidades especiais, portador de uma determinada síndrome, uma criança de desenvolvimento de alto risco, do que com uma criança da rede regular. Com uma criança da rede regular eu gasto R$1.000 por mês, por exemplo. Já com um educando especial, 3, 4, 5 mil reais, porque eu preciso de toda uma outra estrutura, todo um outro grupo de profissionais qualificados, um currículo distinto para aquele educando com necessidades especiais. Gasto muito mais com aquele do que com o primeiro da rede regular, para que no futuro ambos possam ter as mesmas oportunidades. Isso é o princípio da isonomia, isso é o princípio da igualdade, para garantir o quê? Igualdade de condições para ascender à instituição escola, para ter acesso à escola. Igualdade de condições para permanecer na escola. Adianta só fazer uma reserva de vagas, por exemplo, em uma universidade, para permitir que aqueles que são socialmente carentes ingressem na universidade, e aí eles ingressam. Não tem dinheiro para tirar cópias.
não tem dinheiro para comprar os livros. Se fazem o curso de odontologia ou de medicina, não tem dinheiro para comprar os insumos básicos necessários para a atividade profissional. Não tem dinheiro, muitas vezes, nem para se alimentar ao longo do seu dia acadêmico. Quiçá para comprar livro ou apostila. Adianta colocar aquele que é socialmente carente, reserva de vagas, 50% das vagas para aqueles que são oriundos de instituição pública. Não estou aqui, entenda, questionando o valor da reserva de vagas. Não, mas não basta. Não basta assegurar, por exemplo, 50% das vagas de uma universidade para educandos que vêm de uma instituição de ensino médio pública. Por que não basta? Porque se ele vem de uma instituição pública, há proeminência que ele seja carente financeiramente. Estou baseando isso em pesquisa, tá? Há uma proeminência que ele seja carente financeiramente. Ele vai chegar na universidade e não vai comprar um livro. Vai fazer direito, não vai ter dinheiro para comprar um livro, vai fazer pedagogia, vai fazer engenharia, não vai comprar os livros, vai estudar como? Não vai participar de seminários, não vai participar de congressos. E aí, fizemos a reserva de vagas, colocamos esse indivíduo na universidade, mas ele é socialmente carente, vai ter que parar o curso porque não tem dinheiro nem da passagem para ir para a universidade. Ao invés de incluirmos, ao invés de garantirmos condições de acesso e permanência, ao invés de incluirmos esse educando carente, mas excluímos. Excluímos ele e excluímos outro, que não era carente, tanto quanto ele, e que podia ter entrado e não entrou, porque este entrou e não foi capaz de concluir o curso. Não basta a reserva de vagas para permitir o ingresso de um educando na universidade. É preciso, já que ele entra por uma reserva, uma vez que ele é carente, financeiramente falando, que uma bolsa de estudo seja dada a ele, que ele receba o mínimo necessário que o curso dele demanda, que ele receba dinheiro para transporte, que ele receba dinheiro para alimentação e material didático. Quanto? Para o curso mais barato, para o curso que gasta menos, certamente esse aluno não poderia sobreviver à vida dele acadêmica recebendo menos que um salário mínimo por mês para dar continuidade em seu curso. Então não basta garantir através de uma cota, de uma reserva de vagas, o ingresso do educando na universidade ou em qualquer instituição de ensino. Torna-se necessário a criação de algum programa ou de vários programas que permitam que ele se desloque, que ele se alimente e que ele faça a aquisição de material didático para que ele possa ter igualdade de condições para permanecer. E é para isso que o Estado existe. Não existe só para garantir acesso, existe para garantir, entre outras coisas, a permanência do educando em qualquer instituição de ensino, seja de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação superior, ou mesmo profissionalizante. Dando sequência, vamos agora para a análise do inciso 2 do artigo 3º da LDB. Inciso 2º. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Mais uma vez, relembrando, estamos falando de princípios. Princípios não têm uma definição exata. Princípios não têm uma expressão única.